propósito, irmãos, de nós ganhar almas para Jesus. A igreja, irmãos, ela está na terra com um propósito, é de ganhar almas para Jesus, almas para o reino de Deus, irmãos. Então, graças a Deus, irmão, nós temos um ministério lá que apoia muito o trabalho, né? Os irmãos estão vendo lá naquela foto, eu sou o primeiro assim, eu estou com essa camisa aqui, porque essa camisa aqui, irmãos, é de um projeto que nós temos dentro de Burkina Faso. Burkina Faso, ela fica no norte da África. É um país de 20 milhões, 22 milhões de pessoas. Ele é mais ou menos um país não tão grande, né, da África. E lá nesse país, irmãos, é um país muçulmano. Então, 56% daquela população são muçulmanos. Eles não têm a Bíblia, não acreditam na Bíblia, eles acreditam no Alcorão, no livro do profeta Maomé, né? E lá, irmão, o islamismo é uma coisa, é uma perseguição muito grande. Lá não tem essa liberdade que nós temos aqui, de poder ter a igreja, ir para o culto, celebrar, né? Lá as coisas é bem diferente. 40% é animistas, né? E a porcentagem de cristão dentro do país, irmão, é cerca de 5%. Então, de 20 milhões, 22 milhões de pessoas, você calcula 5% de cristão, isso considerando o cristianismo, não os evangélicos. Então, irmãos, vai ter uma missão, né? Lá vai ter um orfanato, que a gente cuida dos meninos. São 20 meninos que vivem lá, que a gente cuida deles. E foi um dos meninos de 16 anos que fez essa camisa para mim, que mora no orfanato. E quando eu vou para as igrejas, eu não vou de terno e gravata, né? Porque eu sou o secretário de missão, então eu vou sempre com a camisa que eu tenho. Eu tenho várias camisas de lá, e cada igreja que eu vou para representar a obra missionária, a obra da evangelização. Então, irmãos, como o Jason falou, né? Vai tendo vários projetos, né? Onde, irmãos, a gente tenta apoiar as pessoas para nós podermos ganhar almas para Jesus. Então, o Carbonita, irmãos, está aqui, né? O Jason, ele definiu esse culto como um culto de missões, né? Falou, ó, o culto hoje é de missões, né? Eu vou falar para você, irmãos, ó, todo culto, todos os cultos são cultos de missões. Não é só o de todos, irmãos. Por que todos os cultos é de missão? Porque quando você fala de missões, você fala de enviar, que é o que a palavra significa. Então, missões é enviar. E você chegou aqui. E quando você chegou aqui, no culto, Jesus te enviou. Para você fazer o quê? Trazer uma alma para Jesus. Então, todo culto, irmãos, se o Jason, ele ia ficar muito alegre, né? Se todo culto você trouxesse uma alma e colocasse aqui dentro. Se você trouxesse. Porque o culto, irmãos, é para nós ganhar a cidade inteirinha de Carbonita. Inteirinha, todos os moradores de Carbonita. O Jason está falando, esse terreno é pequeno para caber a cidade inteira. É ou não é? Irmãos, Jesus, a Bíblia fala assim que, ó, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Ele enviou Jesus. Deus, ele fez missão. Ele falou, meu filho, vai. Deus enviou Jesus. E Jesus veio para salvar e dar vida eterna. Deus enviou, irmão, Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo. Ele não enviou Jesus, irmão, para condenar o mundo. Ele enviou Jesus para salvar o mundo. Então o propósito de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos, porque Deus amou o mundo. Ele me escreveu, Deus amou o Carbonita, Deus amou o Valentim, Deus amou o Franca, Deus amou o Pedro, o João, a Maria, o Antônio. Deus amou todos do mundo. E Jesus veio com essa missão da vida eterna. Da vida eterna, irmãos. E é aqui nessa casa, é aqui nesse lugar, que o Espírito Santo
vai trabalhar para que nós, irmãos, possamos enxergar e ganhar todos os moradores de Carbonita com Jesus. Irmãos, quem quer ir para o céu? Quem quer morar no céu com Jesus? Irmão, lá tem uma mansão já preparada, um aposento para quem crê. Já tem um aposento, uma mansão, uma casa preparada para quem crê. Mas, irmão, quem não crê, o que ele vai receber? Uma condenação. E o nosso desejo, irmãos, é que todas as pessoas de Carbonita sejam salvas. Nós não queremos ver ninguém condenado, irmãos. Nós queremos ver todos salvos pelo amor que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou Jesus. E é esse aqui, irmãos, o propósito dessa noite. Quando você vai falar de culto sobre missão, que nós estamos direcionando o culto para ser um culto missionário, é para que todas as coisas, irmãos, que vão ser realizadas aqui, tenham um propósito. Qual o propósito? Motivar você a ganhar alma para Jesus, para nós tirar eles da condenação e trazer eles para o caminho da vida eterna, para o caminho da salvação. Então, irmãos, eu luto lá em Franca. Por quê? Porque a gente tem o nosso projeto, que é a SEMADEV. Dentro do projeto da SEMADEV, irmãos, nós temos um projeto que chama Chama Viva. O ano passado, nós fizemos um culto ali na praça da padaria. Nós viemos aqui cooperar na evangelização. Nós fizemos evangelismo aqui para cima, para lá. A gente trouxe 12 pessoas de Franca para a gente poder bater de porta em porta e evangelizar Carbonita. Eu tenho feito isso, irmãos, faz 15 anos aqui no Vale do Jequitinhonha. Capelinha. De Capelinha para cá, irmãos, esses últimos 15 anos, a gente já foi em várias comunidades para poder servir as pessoas com o Evangelho de Jesus, para pregar a palavra de Deus, para que eles possam crer e serem salvos por Jesus. Então, irmãos, a gente tem esse grupo na cidade de Franca, e lá na cidade de Franca, todos os sábados, às 7h30 da manhã, até o meio-dia, todos os sábados, nós estamos fazendo trabalho de evangelismo, evangelizando, fazendo culto ao ar livre, para tentar salvar os moradores de Franca da condenação. Aqueles que crerem será salvo. Mas como ouvirão se não tem quem prega? Mas como ouvirão se não tem quem? Então, irmãos, né, a nossa missão é essa, né? E aí, irmão, tem os trabalhos missionários do pastor Jason aqui, do pastor Gabriel, que está lá em Tabarantiva, do pastor Carlos, irmãos, que está em Mendonça. Mendonça, ele cuida do atoleiro, ele cuida do caquete, irmãos, ele cuida de veredinha, ele está cuidando de 3 projetos lá. E não é fácil ir em Mendonça, ir no atoleiro, ir no caquete e ir lá na veredinha, fazer trabalho público. É uma correria. O dia está começando a arrumar aqui para ele, né, irmão? Ele está aqui em Carbonita, aqui é grande, hein? Agora foi lá em Montebello, né? Então, irmãos, é a igreja, irmãos. A igreja, ela tem que ter o quê? Irmãos, uma ação missionária, uma ação de evangelização. E é por isso, irmão, que nós saímos de Franca para enviar essa família, que é o nosso conselho, a Rafaela, a Alice, né? A Sofia, que estão aqui, né? Representando a nossa cidade, irmãos, né, para ajudar os irmãos a encontrar com a vida eterna, a encontrar com a salvação, porque só Jesus, irmãos, pode salvar. Então, essa noite, né, é uma rica oportunidade que nós estamos tendo de poder, irmão, é um privilégio, você não sabe. Eu já fui em tantos países, irmãos, né, tantos lugares, você não entende, irmãos. A África é um continente que ela tem 1.450 milhões de pessoas, 50 estados, irmãos, 54 países. Dentro desses 54 países, irmãos, é uma pobreza, uma miséria. Você não sabe o que é você andar na África, irmão, caminhar lá e ver que você anda nas trevas, na escuridão. Você vai num lugar, irmãos, não tem cristianismo, não tem cristão. Jesus falou assim, ó, vocês são o quê?
quê? A luz. Para que serve uma luz, irmãos? Para clarear, para iluminar. A luz, irmãos, ela está clareando esse ambiente aqui, ó. Se nós apagar essas luzes que estão aqui, nós vamos ficar nas trevas. Agora vai num país, irmãos, que tem 22 milhões de pessoas. O Níger, um dos países, irmãos, 22 milhões de pessoas, e tem 99% de muçulmanos, irmão, e não tem a Bíblia, e não tem pessoas que seguem Jesus. O que esse país é? Espiritualmente, irmão, é treva pura. Você não sabe o que é você entrar num país e sentir que aquele país é treva pura. Aonde, irmãos, eles matam, agora, no mês de agosto, no nosso país, lá de Burkina Faso, irmãos, os irmãos estavam num culto, numa aldeia, numa igreja, pertinho da casa do nosso missionário, 140 quilômetros. Eles entrou na igreja, amarrou 28 irmãos e executou cada um com um tiro na cabeça. Criança, mulheres, eles roubaram toda a comunidade, puseram fogo na comunidade, roubou todos os animais que eles tinham na comunidade. Sabe que você chegar, irmão, numa comunidade, porque eles eram cristãos. E nós aqui, irmãos, muitas vezes, nem sabemos o que está acontecendo. Esses dias atrás agora, irmão, esses mesmos terroristas saíram perto de Ouagadougou, e eles mataram 200 pessoas, irmãos, aleatoriamente, foi matando. Sabe por quê, irmãos? Porque é treva pura, e o diabo opera para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, irmãos, Jesus veio dar o quê? Vida. Jesus veio te dar vida eterna, irmãos. Você está aqui nessa casa, sabe para quê? Para você receber a vida eterna. É para você andar com Jesus, irmão, para você ter vida eterna, que nunca vai acabar. Eu estava ali pensando, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, a palavra de Deus. Porque, irmãos, o que é importante aqui é a palavra, tá? O que é importante aqui é o quê? É a palavra de Jesus. É a palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela vai gerar o quê? Vida eterna. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Não é o que eu vou ler, mas só para confirmar, irmãos, está escrito assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que a vida eterna é? Olha bem, irmãos, o que a vida eterna é? Está falando no versículo? A vida eterna é conhecer, irmãos, ó, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Versículo 3, João 17, 3. João 17, 3 fala assim, irmãos, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, irmãos, é você conhecer Jesus, porque quem enviou Jesus foi o próprio Deus. E você está aqui para quê? Para conhecer Ele, para andar com Ele, para viver com Ele, irmãos. E essa casa, irmãos, ela proporciona você a viver isso, a conhecer Jesus. Então, irmãos, nessa noite, né, é uma noite, irmãos, né, como o pastor Diego definiu, o culto é de missões, né, Diego? Culto de quê, irmãos? Missões. Culto de quê? Missões. Qual é a sua missão? A pergunta é essa: qual é a sua missão? Então fica a pergunta: qual é a sua missão? Então vamos ler o que Jesus falou, capítulo 17, versículo 18. Versículo de número 18, acha aí.
O capítulo é o mesmo, 17, mas o versículo é 18. Irmãos, ó, quando você abre a Bíblia e lê, Deus está falando com você. Está certo? Quando você abre, irmãos, e o olho vai para a palavra, irmão, Deus está falando com você. Porque é a palavra dele, é a palavra da vida. Então, irmãos, olha, está escrito assim, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha bem, vou repetir. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, aqui nessa palavra eu queria falar com os irmãos, porque Deus tem um propósito de obediência para a nossa vida. Ó, propósito de obediência. É um propósito, gente. Deus tem um propósito na sua vida. A gente vê esse texto, e aqui no capítulo 17 de João está escrevendo, e ele está aqui, irmãos, relatando a intercessão de Jesus. Quando Jesus, irmãos, vai para o Getsemane, e lá no Getsemane, ele vai orar ao Pai. Jesus já sabia que tinha chegado o fim, a hora dele. Jesus já sabia que ele seria crucificado no próximo dia. A morte dele já estava batendo na porta. E ele foi para o Getsemane orar, falar com o Pai. E aqui nessa oração, irmãos, ele vai interceder por você e por mim. Ele vai fazer o que, irmãos? Uma intercessão, oração de intercessão. E ele vai apresentar ao Pai os seus discípulos. Aqueles discípulos, irmãos, que ele tinha chamado, tinha convidado eles. Ele tinha convidado aqueles discípulos para poder seguir e caminhar com ele para um propósito. Irmãos, os discípulos, eles ouviram a voz de Jesus e caminharam com Jesus para um propósito. E aquele propósito, irmãos, é o que definiu cada um deles. A partir do momento que eles ouviram a voz de Jesus, eles entenderam a voz de Jesus e eles obedeceram a voz de Jesus para caminhar no propósito de vida que cada um deles teria do lado de Jesus. Nenhum deles estava sem propósito ali. Todos estavam ali com propósito, até Judas, porque Judas iria cumprir o propósito que já estava relatado no Antigo Testamento, que um dos que caminhava com ele iria o trair. E aqui, irmãos, Jesus está na intercessão. É por isso que ele começa o capítulo falando assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. O Senhor me enviou, e eles vão conhecer o Senhor através da minha vida, através do propósito da minha vida, eles irão conhecer ao Senhor. Nesse versículo, irmãos, que eu acabei de ler para os irmãos, Jesus está falando a mesma coisa. Ele está falando assim, ó: assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, assim como o Senhor me mandou ir ao mundo. Ele vai falar assim: também eu, olha bem, também eu os envio ao mundo. Assim também eu os envio ao. Com qual propósito, irmãos? Que conheçam a Jesus, o único Deus verdadeiro. Que eles conheçam a Jesus, o único Deus verdadeiro, a quem o Pai
Jesus vai falar assim para os discípulos. Irmãos, ele convida os discípulos. Ele chama os seus discípulos. Quando a gente pega o Evangelho de Lucas, tem um versículo que está escrito assim, ó, capítulo 5, eu vou ler, os irmãos só acompanham. Ó, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora para frente você será pescadores de homens. Da agora para frente você será pescadores de homens. E a Bíblia fala assim, ó, e ele, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiu Jesus por propósito. Eles tirou o barco, deixaram tudo e seguiram Jesus para um propósito, irmãos. O propósito da vida deles. Pedro, Tiago e João, irmãos, eles eram pescadores, tinham seus barcos, tinham as suas pescarias, vivia da pesca na Galileia, no mar da Galileia, eram pescadores ali. Irmãos, e ali naquele lugar, a sobrevivência era o quê? Pegar peixe, muitas vezes. Irmãos, há uns 5 anos atrás, né, eu fui lá, na Galileia, e nós tínhamos um barco, irmão, só o esqueleto do barco no museu, eles falam que era o barco de Pedro. Irmãos, naquele barco, ele vivia da pesca. O propósito de vida dele era sustentar a família. A empresa dele, de João e Tiago, era de quê? Manter a família pescando, cuidando dela. Aparece um homem que convida eles para um propósito. E a Bíblia vai falar que eles deixam tudo e vai fazer o quê? Seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, para um propósito, tem que obedecer. Quando Jesus te chamou, irmãos, quando Ele te convidou para você poder seguir Ele, Mateus, irmãos, vai escrever no capítulo 28, versículo 18. Olha bem, Jesus vai dizer assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na onde? E na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele vai falar assim agora, ó: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, de todas, irmãos. E os discípulos agora tinham que, irmãos, ó, uma missão: fazer discípulo de todas as nações. Você lê a palavra de Deus, irmãos, hoje, ela mudou? Hã? Ela é a mesma? A gente não gosta de ler aquele versículo: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Que a palavra dele não muda. A palavra dele não muda, irmãos, e nem os propósitos dele. A palavra não muda e nem os propósitos de vida dele. Porque quando ele chama um Pedro, um João, uma Maria, irmãos, ele quer mudar o propósito de vida que ela tem aqui nessa terra. Quando ele te chama você, irmãos, ele tem toda a autoridade no céu e ele tem toda a autoridade na terra. Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida. Você pensa que você tem, mas você não tem. Eu penso que eu tenho, mas eu não tenho. Quem tem toda a autoridade no céu e na terra é Jesus. Agora, irmãos, o que ele espera é que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, aqueles irmãos que vêm para seguir Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, possam obedecer a Jesus, o propósito de vida que Ele tem para você. E aqui nesse texto, Pedro deixou tudo. Jesus falou: agora você vai ser pescadores de homens. Você vai deixar os barcos e a pesca e você vai ganhar homens para Jesus. Irmãos, no primeiro sermão de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, olha bem, a primeira mensagem de Pedro,
depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que eles estavam no pátio em Jerusalém, e tinha acontecido um grande milagre, irmãos, e Pedro vai lançar a palavra, ele vai lançar a rede, e 3.000 almas, 3.000 almas se entregou para Jesus. Ele fez outra pregação dias depois, e o número foi para 5.000. Será que alguma pescaria de Pedro, Jason? Será que ele recolheu 3.000 peixes na rede? Será, irmãos? Esses são diferentes, irmãos. Tem propósito de Deus na vida. Tem pessoas aqui em Carbonito, irmãos, que precisa ser pescada, que precisa ser buscada. É fácil pescar? Irmãos, pensa num trem difícil é pescar, porque você tem que ficar segurando a vara com minhoca. Pô, minhoca é difícil. Ou massa, você põe, ela sai com anzol. Você põe a massa, joga, ela sai. A única coisa boa é pegar um milho. Quando você põe o milho no anzol, o milho não sai, você fica horas e nada beliscando o milho, irmão. Outra tribulação. Pescar é difícil, irmão. Agora pensa, irmãos, pescar almas para Jesus. Se é fácil. Mas, irmãos, o que Jesus aqui na oração está falando? Pai, ele está falando assim para o Pai, ó. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Para que eles sejam o quê? Santificados na verdade. E ele vai falar mais ainda. E ele vai falar assim, ó, e eu não rogo somente por estes aqui não, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu não estou orando só por eles, mas eu estou intercedendo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E o propósito, irmãos, é esse, ó, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles que sejam em nós, para que também eles sejam em nós. E ele vai falar, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito, irmãos, é justamente esse. É que nós sejamos o quê? Um. É que nós sejamos o quê, irmãos? Um. O propósito aqui, irmãos, é que você seja quantos? Um. É que você seja quantos? Eu e você somos quantos? Olha quantos tem aqui. Quantos nós somos? Um. Olha que matemática, gente. Eu e você, um. Eu e você e todos eles somos um só. A matemática de Deus, irmãos. Sabe como é isso? Porque, irmão, Deus estabeleceu um propósito para a salvação. Qual o propósito? Ele falou assim, a minha igreja. A minha igreja. O meu corpo. O meu, só existe um, o corpo de Cristo. Não tem dois corpos de Cristo, irmão, só tem um. Nós sejamos um no corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. O irmão é um membro do corpo de Cristo. A irmã é um membro do corpo de Cristo. O irmão que está lá em Burkina Faso é um membro do corpo de Cristo. O irmão que está lá em Moçambique é um membro do corpo de Cristo. O irmão que está lá no Paraguai, na Venezuela, é um no corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Pronto, Jesus.
existe um corpo e uma cabeça. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha como que Jesus é maravilhoso. Ele vai falar assim, ó: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus falava assim, irmãos, ó: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, nós somos o corpo. Esse corpo, irmãos, precisa caminhar em harmonia com a igreja, o Cristo. Ele precisa, irmãos, acolher mais pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo. E é justamente essa a nossa missão. Por quê? Aí a gente vai entender, irmãos. Olha bem, ele vai falar assim, ó: quando eu estava com eles, eu guardava no teu nome que me deste, protegia, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica eles na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quando você vem para essa casa, você vem para ser santificado, você vem para ser separado, você vem para ser guardado. Por quê? Porque Jesus tem propósito na sua vida. Porque o propósito que Ele quer realizar e cumprir na tua vida é de enviar você no mundo. Ele vai te guardar. Ele guardou eles. Irmãos, Jesus guardou Pedro. Como que Pedro morreu? Quantos irmãos sabem aqui? Hã? Como que foi a morte de Pedro? Né, Jay? Como, irmãos? Pedro morreu, irmãos, em Roma. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo Paulo, quando você lê as cartas, que você vê ele escrever 13 cartas aqui, irmãos, ele morreu em Roma. Ele morreu no calabouço. Ele morreu decapitado. Ele morreu no propósito de Deus, irmãos. Ele falou assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Combateu o bom combate, não, ele guardou a convicção, ele guardou, irmãos, a certeza. Ele estava pronto a ser decapitado por amor a Jesus. Irmãos, quantos conhecem a Jesus hoje por intermédio que o Espírito Santo encheu a vida de Paulo, e o Espírito Santo revelou para Paulo nas Escrituras Sagradas os mistérios de Deus? Que hoje eu pego a Bíblia, você pega a Bíblia, e nós vamos estudar a Bíblia, porque através dessa palavra o Espírito Santo nos traz revelação de Deus. Revelação de Deus para o nosso coração. Você conhece a Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o canal que te dá informação. A palavra de Deus, irmãos, é que te dá educação na justiça, para você poder conhecer a Jesus e caminhar do lado pela fé. É pela fé, irmão. Paulo escreveu pela fé, ó: todo
invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa, irmão. Todo aquele que invocar, você vai invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Agora ele fala assim, ó, mas como crerão naquele em quem nada ouviram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão, irmão, se não há quem pregue? Irmãos, a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Nós estamos aqui hoje, irmãos, e a fé está vindo para o seu coração, porque a palavra, ela está gerando confiança, segurança, estabilidade naquilo que Deus tem propósito para a sua vida. E é isso, irmãos, que eu quero deixar nessa noite com os irmãos, essa palavra de Jesus, porque Jesus, irmãos, ele está falando com o Pai, ele está orando, irmãos, e nessa oração, olha que coisa tremenda que ele vai falar, ó, ele vai terminar: eu lhes tenho transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci. Também eles compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que o amor dele esteja em vocês, e vocês estejam nele, para que vocês vejam a glória de quem, irmãos? De Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa cidade, irmãos. Sabe por que nós estamos em Carbonita? Para revelar a glória de Deus através da nossa vida e do nosso testemunho. É por isso. É por isso, irmãos, que quando Jesus ele é sepultado, ele ressuscita, fica 40 dias andando na terra, e aí, irmãos, ele vai subir aos céus, e na ascensão dele, ele está subindo aos céus, ele fala assim, ó, ele fala para ele, para os discípulos assim, que agora eles tinham uma missão, que eles iam ser cheios do Espírito Santo, e eles seriam as suas testemunhas lá em Jerusalém, em toda a região da Judéia. Eles seriam testemunhas de Jesus lá em Samaria, e ele vai falar assim, ó, e eles vão ser testemunhas até em Carbonita, daqui a 2000 anos. Nem existia Carbonita, irmãos, mas Jesus falou assim, eles vão ser minhas testemunhas lá em Carbonita, depois de 2000 anos, porque o Evangelho não parou no tempo, irmãos. Eles começaram com aqueles homens que Jesus tirou da pescaria para poder levar a palavra dele, e a palavra dele chegou até em Carbonita, nesse dia de hoje, aonde você tem a oportunidade de pegar a palavra, ler a palavra, entender a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. E a missão de Jesus, irmãos, é justamente essa: que você confie nele, acredite nele, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito. Hoje, irmãos, é um dia de vitória, nossa irmã, né? Graças a Deus, né? Irmãos, ela cumpriu o propósito, irmãos, cumpriu o propósito do Evangelho, porque ela ouviu o Evangelho e ela tomou decisão de seguir a Jesus.
de entregar a sua vida para Jesus, de caminhar com Jesus, de servir a Ele, irmãos. E cada um de nós que estamos aqui, irmão, que já temos cumprido esse propósito da nossa vida, né, pastor? Irmãos, é cumprir o propósito, irmãos. Mas o que Jesus espera de mim, irmãos, é que eu aprenda aqui e dou meu testemunho para outras pessoas. Eu aprendo aqui, eu venho aprender a andar com Jesus, e eu venho revelar Jesus para a vida dos moradores de Carbonífero, para que eles também conheçam a Jesus. E esse versículo, pastor Dias, fala justamente assim: o Pai me mandou, me enviou, e eu? Então agora eu vou enviar o Dias para Carbonífero. Eu estou enviando o Dias lá para onde? Para Carbonífero, irmãos. Vem para cá em janeiro, começou o trabalho na garagem, e olha a obra do Espírito, irmãos. Olha a obra do Espírito Santo. Não é obra dele, irmão, nem minha. É obra de Deus, irmãos. Eu sou dono da igreja. Mas quem é o dono da igreja? Jesus. O corpo é a igreja, irmãos. E nós somos um em Jesus. E o Jesus veio agregar membros do corpo de Cristo. Por que nós estamos em Monte Belo? Para agregar membros do corpo de Cristo. O propósito, irmãos, é ir a Monte Belo para cumprir o que Jesus mandou fazer. Vai por todo mundo. Monte Belo faz parte, Mercadinho faz parte, Mendonça faz parte, o Atoleiro faz parte, Veredinha faz parte, Belo Horizonte faz parte, São Paulo faz parte, Franca faz parte. E nós estamos nessa missão, irmãos. Então, nessa noite, irmãos, né? Como o pastor direcionou o culto, né? É um culto de? O que eu perguntei no começo? Qual é a sua missão, irmãos? Que não foi eu, não é ele, e não é o nosso pastor presidente Isaac, que envia eu e você no mundo. Para quê? Para levar Jesus. Porque Jesus falou assim: Pai, guarda isso quando ele estiver lá. Porque lá as forças do inimigo é forte. A força, irmão, do inimigo, a inclinação da carne é forte, irmãos. O poder das trevas é forte. E nós temos que ser soldados, irmãos, de Jesus. Soldados de Cristo. Porque, irmão, Jesus está esperando que eu e você, nós, possamos ser o quê? Grandes guerreiros da fé. Para nós podermos, irmãos, agregar outros membros ao corpo de Cristo. Então, irmão, quem te enviou foi Jesus. Qual é a sua missão? Sua missão é revelar o amor de Deus para todos os moradores de Carbonífero. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém, é assim seja, né? Está vendo aquela placa lá, irmãos? É duas crianças na África. Lá está falando assim, venha o teu reino. E ali está escrito o quê? Amém. O que quer dizer isso, irmão? Venha o teu reino. É que, irmãos, o governo de Deus, ele já veio sobre a minha vida. O governo de Deus já veio sobre a sua vida. As leis de Deus, irmãos, já veio para mim. Já veio para o seu. As leis do reino, o poder do reino, irmãos, já veio na minha vida. O rei já foi estabelecido no trono da minha vida e da sua vida também. Quem é esse rei? Quem é, irmãos? Jesus, irmãos. Jesus tem que reinar no seu coração. Ele tem que ser o rei da sua vida. Olha o reino lá, o reino já veio. E Jesus falou assim: o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro. O rei está aí dentro. A palavra está aí dentro. O Espírito Santo está aí dentro. O reino já veio, irmãos. Está estabelecido para governar e direcionar e dirigir a sua vida. E é por isso que nós viemos nessa casa nesse domingo, primeiro dia da semana, para receber as ordens e o comando dele, para servir ele amanhã, para fazer a vontade dele amanhã. Seja feita a tua
A vontade de quem, irmãos? Seja feita a tua, assim na terra, como é feita no céu. A tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Então, irmãos, o reino está estabelecido na nossa vida. Amanhã é a vontade de Deus, irmão, né? Que nós vamos cumprir o propósito de obediência para servir a Jesus. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Deixa eu orar. Vamos fazer uma oração, irmãos. Irmão, Jesus está aqui. Aleluia! Irmão, Jesus está aqui. E o Espírito Santo está dentro de você, Maurício. Olha que glória. Almir, está aí dentro, Almir. O Espírito Santo vai trazer a graça, o entendimento e a revelação. Irmãos, é esse o propósito de Deus. A obra é de Deus. É como você constrói uma casa. Quem constrói? Os pedreiros. Vai cada dia edificando. O Espírito Santo vai trabalhando, irmãos. E ele tem o propósito de trabalhar e realizar a vontade dele na vida de cada um de nós. Vamos falar com o Pai? Bondoso Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença. Estamos aqui nessa casa. O Senhor tem estabelecido para esta casa, para que a Tua glória que nos assista aqui e nos revele a Tua vontade, nos revele o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, Pai. Pai, aqui estamos mais uma vez e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, trabalhe no meu coração, trabalhe no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor, a boa obra que o Senhor começou na minha vida e também na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa realizar de uma maneira sobrenatural. Nós queremos ver, Pai Jesus, brilhando, Senhor, na nossa vida, que essa luz, Pai, possa refletir na nossa vida e nós possamos revelar a Tua glória para aqueles que estão lá fora, Pai. Nós queremos Te louvar pelo domingo abençoado, pela noite abençoada, pela casa, pela palavra, pelos louvores e por tudo que o Senhor tem nos dado. Continua, Senhor, dando unção, graça ao pastor James e à irmã Rafaela. Continua usando eles de uma maneira sobrenatural. Pai, a minha oração ao Senhor agora é que o Senhor venha encher o nosso pastor James da Tua graça, de um espírito de sabedoria, de revelação, para ele poder cumprir todos os Teus propósitos que o Senhor tem para a vida dele, da nossa irmã Rafaela, de suas filhas, Senhor, aqui nesse lugar. Que o Senhor venha conceder os desejos que estão no coração dele. O Senhor sabe e conhece a ousadia daquilo que ele crê e acredita, e é o Senhor, o dono do ouro e da prata, que pode realizar todas essas coisas. E eu estou aqui orando e abençoando a vida dele e o ministério dele e o ministério dessa igreja e todos os irmãos que estão aqui. Derrama, Senhor, sobre cada um dessa graça, desse amor, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer, irmãos, poder congregar os irmãos. Está aqui, pastor Diego. Deus abençoe. Amém? Nossa irmã Fernanda está louvando o Senhor Jesus. E logo após nós estaremos encerrando. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Valeu a pena vir? Vamos louvar o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos